Amém? E hoje eu estou incumbida de falar do terceiro pilar, que é dar suporte. A maneira como o reino de Deus, queridos, se move de forma tão organizada é impressionante. Eu estava nessa tarde, finalizando o meu estudo, e falando com meu esposo, como Deus, Ele faz as coisas calculamente tão perfeitas. Porque quando eu dei uma revisada geral, eu olhei Josias treinar, Giza delegar, Fernanda dar suporte, Cris conquistar resultados, Pastor Marquinhos supervisionar. Eu não sei se você entende quando a gente conhece as pessoas que seguem conosco, a gente ouve algumas coisas, lê algumas palavras e a gente consegue ver as pessoas encaixadas no lugar exatamente. Não foi nada programado, foi algo bem natural, leve e aleatório, né, pastor? Que nós pensamos, idealizamos esse dia e a gente consegue se ver. Quando eu li isso, dar suporte, estudando esse livro, a cada parágrafo que eu lia, o Espírito Santo falava de algo tão particular, naquilo que Ele vem construindo dentro de mim. Dar suporte. E é assim o reino de Deus. Então, vamos falar o que é dar suporte, né? O que é um suporte na liderança? Afinal, nós estamos falando de líderes. Eu lembro que lá atrás eu li um livro, Seja Líder de Si Mesmo. E talvez você esteja aqui, nessa tarde, você diz assim, mas eu não tenho uma equipe para liderar. Eu não tenho ainda um departamento que eu estou numa posição de liderança. Mas como já foi falado aqui, nós nascemos líderes. Nós gerenciamos a nossa vida. Você entende que você gerencia a sua vida, a sua casa, a sua conta bancária, os seus negócios, a educação dos seus filhos? Você é um líder. O Senhor te fez líder com as habilidades que Ele mesmo colocou dentro de você. E com a capacidade que Ele já entregou a cada um de nós, segundo o propósito dEle para cada um de nós. Amém, queridos? Você está bem? Está feliz por estarmos aqui num feriado, mas sendo tão acrescentados por aquilo que Deus tem trazido a esse tempo na igreja? Então, o suporte na liderança é ser, aqui nessa terra, aquilo que o Espírito Santo, em toda a nossa vida, tem sido conosco. O Espírito Santo, quando Jesus ele voltou, né, e lá em João 14, diz assim, que ele ia voltar para o Pai, mas que ele ia nos deixar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ensinará, que nos guiará e que nos fará lembrar todos os dias todas as coisas que Ele nos ensinou. Então eu quero te dizer que eu e você temos, logo de início, precisamos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos lembrar dessas cenas, como a Giza trouxe ali do The Chosen. O que Jesus faria no meu lugar? Como Ele trataria determinadas situações? E nós, como líderes influentes nessa geração, nós precisamos agir assim com os nossos liderados, com os nossos irmãos. Como eu disse, talvez você não esteja no momento exercendo uma função de liderança, mas você está influenciando a todos que estão ao seu redor. Você está influenciando os seus colegas de trabalho. Você está influenciando o seu vizinho, a sua vizinha, a sua amiga, as pessoas que trabalham junto com você nos departamentos na igreja. A sua forma de andar, a sua vestimenta está influenciando. Você sabia disso? Então, o suporte na liderança começa quando líderes e liderados, equipes e organização desfruta de uma mentalidade e um ambiente permeado
de uma liderança servidora. Você recebeu esse material, eu vou tentar. Eram muitas informações, acredito que aconteceu com todos. Eu separei algumas coisas que não vai estar no seu resumo, mas receba. Que também faz parte do livro. E uma coisa, só abrindo um parênteses, nós temos um QR Code, que eu não sei se você já observou que está aparecendo ali para perguntas. Então não se coloque tímido em perguntar suas dúvidas, né? Durante as ministrações, surgiu uma ideia, alguma coisa, nós vamos ter no final um momento aqui de bate-papo e nós precisamos ouvir vocês. Vocês não vieram aqui só para sentar e ouvir, nós queremos ouvi-los também, né? Tirar dúvidas, crescermos juntos. Amém? Então, uma liderança servidora é que vai determinar o nosso percurso, principalmente sobre ser suporte, dar suporte, né? Então, eu gostaria de falar uma frase do nosso apóstolo Guto Emery, que é essa frase que, se nós formos ouvir, talvez você vai dizer, mas como assim? Eu aconselho você a escrever essa frase. Eu aconselho você, na apostila tem essa frase que você estude cada palavra que ele usou. E ele disse assim: não usamos pessoas para construir o nosso ministério, mas usamos o ministério para construir pessoas. Queridos, que profundo isso. O nosso ministério, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa família da fé, ela está aqui para que nós possamos ser desenvolvidos uns aos outros, para que nós possamos ser suporte uns com os outros. Então, falando um pouco da liderança do nosso ministério, eu vou falar algo que foi uma percepção minha desde o primeiro momento em que eu cheguei no Ministério Verbo da Vida. Eu não sei se você, mas eu consumo bastante conteúdo da visão da igreja, dos líderes, da diretoria da igreja, para estar em comunhão, mesmo que aqui, eles lá, e a gente sabe disso e somos instruídos nos nossos cultos. Mas algo que me chamou a atenção desde os primeiros momentos assim, todos que falavam sobre o apóstolo Bud, todos os líderes, seja em uma reunião, em um culto, em um momento de descontração, que traziam lembranças de quando eles viveram e seguiam junto, passo a passo com o apóstolo Bud, falam com uma propriedade tão grande de quem ele era, da visão que Deus tinha dado a ele, do chamado dele, da história de vida dele, de como ele reagiria, como ele falava, as suas palavras. Isso me impactava e me impacta até hoje. Por perceber que as pessoas, eles andavam juntos e eles se relacionavam com ele. Eles se relacionavam e eles entendiam o chamado de Deus, o propósito tão grande que Deus tinha depositado sobre a vida do apóstolo Bud. E que eles compraram a visão dele. Eles compraram a visão daquele líder. Eles abraçaram de tal forma que passou a ser a sua visão de vida e de ministério chamado aqui nessa terra. E hoje nós estamos vendo o resultado que nós vemos hoje. Ainda falando da nossa liderança, o nosso querido Rosilon Lourenço. O pastor Manassés traz esse exemplo por ser amigo próximo dele, hoje em memória. Mas ele diz assim, em um dos sermões do Rosilon Lourenço, ele disse que todo líder de sucesso que ele conhece na vida e história ministerial dele, tem presente na sua vida um pai espiritual que ensina, corrige e guia com amor. Um amigo fiel, maduro,
com quem ele pode abrir o coração. E um Timóteo, para que ele possa passar toda a sua experiência, perpetuando assim o seu legado. Então, queridos, nós precisamos ser suporte. Isso significa ser suporte. Dar suporte. É você estar disponível. É você estar atento. É você não ser indiferente. Guarde essa palavra, indiferente. Lá no final a gente vai falar um pouco mais. Indiferente. Mas é você dar o suporte que o seu querido que está do seu lado, o seu irmão, o seu liderado, muitas vezes o seu líder vai precisar na caminhada. Dar o suporte. Diga assim comigo, eu preciso de suporte. Eu preciso ser o suporte. Ser o suporte. Centralização, queridos, e autossuficiência não faz parte de uma liderança de sucesso. Por isso nós somos corpo. Muito pelo contrário, você não desenvolve sendo um líder centralizador ou sendo um líder autossuficiente. Você não vai desenvolver a sua liderança e nem vai permitir que os seus liderados cresçam na liderança e no chamado que Deus os chamou. Então, o treinamento, ele tem um propósito de fazer com que seja possível delegar uma missão. O que tornará o treinamento mais amplo e coeso vai ser a forma com que nós nos dispomos a ser suporte uns dos outros. Já ouvimos sobre o treinar, já ouvimos sobre o delegar e tantas coisas mais. Mas nós precisamos entender que sem o suporte na liderança, no treinamento, na delegação, sem o suporte, nós não vamos ganhar corpo. Nós não vamos ganhar saúde. Nós não vamos crescer. Não é verdade? Então, assim, a melhor posição para o nosso propósito não é necessariamente a posição mais alta que nós podemos estar. Não é a posição de maior destaque. Mas é a posição em que nós possamos servir uns aos outros. Servir, queridos. Servir aos outros. Servir. Agregar valor às pessoas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O quanto a sua vida tem agregado valor a outro? O quanto você tem facilitado a vida dos outros? Ou você não está facilitando a vida dos outros, você está complicando? O quanto você tem mudado com o seu jeito, com a sua forma de lidar com as coisas, de liderar, tem permitido que pessoas cresçam e se achem leves diante do processo de cada um. O pastor Silvio tem uma frase, né, que foi até mencionado, que ele diz assim, que se você não puder ajudar, não atrapalhe também. Né? Mas nós estamos aqui, queridos, para ajudar, para trazer leveza, para ser fácil, para ser tranquilo, para ser alegre, para ser suporte uns dos outros, sem peso, sem condenação, mas obedecendo os princípios que a palavra nos traz. Albert Einstein diz: apenas uma vida gasta com serviço aos outros merecem ser vivida. O apóstolo Paulo disse: por vocês de boa vontade me desgastei e gastarei tudo que eu tenho. Em 2 Coríntios 12:15. E Jesus disse assim, vamos abrir a nossa Bíblia? Você trouxe Bíblia? Vamos, então ali em Mateus 20.
Jesus disse assim no capítulo 20, versículo 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações não dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. O 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, queridos. Falando um pouco sobre o desenvolvimento das ferramentas de suporte, você precisa buscar nas pessoas aquilo que eles têm de melhor. Um líder que dá o suporte, ele vai ter uma visão clara. Ele vai ter uma visão limpa do potencial que cada um dos seus liderados tem. Ouvindo Josias falar sobre esse olhar e essa aptidão que dentro de nós temos de liderança, eu lembrei de um treinamento que eu participei no meu trabalho. E nesse treinamento elas vinham falar sobre a cultura do olhar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. A gente ouve de forma genérica. Mas elas pediram naquele dia para que nós procurássemos uma colega. E a gente ia sentar frente a frente com essa colega. E nós íamos olhar durante 5 minutos nos olhos dessa colega. E extrair dentro dela aquele sentimento, aquilo que estava permeando a vida dela naquele momento. Meu Deus, espírito de adivinhação. Não. Mas você trabalhar o seu olhar para as pessoas, para você enxergar além daquilo que você está vendo. E queridos, um líder, ele vai fazer isso. Ele vai olhar nos seus olhos e você vai estar com uma carinha bem linda de paisagem. Tá tudo bem. E ele vai olhar e você vai dizer: não, tem alguma coisa que não está bem. Isso é dar suporte, queridos. Isso é você enxergar as pessoas, enxergar de fato. E um líder, ele vai estar sendo habilitado pelo próprio Espírito Santo para discernir essas coisas. Não é o espírito de adivinhação, mas é o próprio Espírito trazendo sabedoria, trazendo a visão do céu em relação a todos nós. Porque muitas vezes, quando nós formos nos deparar com determinados olhares, eles vão estar cabisbaixo. Eles não vão acreditar naquilo que Deus já falou a respeito dele. E nós, como líderes, vamos estar prontos para dizer: não é isso que você está sentindo, mas o que Deus diz ao teu respeito, o que a palavra fala ao teu respeito, é isso que você pode, que você vai vencer, que você pode romper os seus limites humanos. Então, desenvolvendo essas ferramentas, através da autoconfiança, através da tomada de decisões, através de resolução de problemas, através de um trabalho em equipe, através de envolvimento e motivação. Porque muitas vezes você vai ter aquele liderado que ele quer ficar lá na última cadeira, lá no final, porque ele não quer ser visto. E aí você vai fazer como o pastor fez com Josias: senta mais lá na frente. Vem que eu quero ser o teu suporte. Vem que eu quero te mostrar que nem tudo é tão difícil quanto você está vendo. Ser o suporte, queridos, dos nossos liderados. Fazer a diferença. Suporte também é a preparação para criar estruturas necessárias para que a missão seja possível.
Criar, queridos, estruturas. Que estruturas são essas? Já foi falado em confiabilidade, em transparência, em entrega. Então, quando alguém recebe o suporte, ela vai se sentir livre. Ela vai se sentir leve para compartilhar os pesos, as dúvidas, as questões. E criar estrutura é você se preparar para aquilo que você se comprometeu a ser e fazer no reino de Deus. Como lidar com, muitas vezes, com o emocional que não está tão cuidado, como Josias falou. Como lidar, muitas vezes, com a falta de autoconfiança que bate na nossa porta, muitas vezes. Pessoas atentas ao nosso redor farão a diferença. O olhar atento de um líder fará a diferença para que nós estejamos espiritualmente, emocionalmente, física, financeira, pessoal, familiar e individual e coletiva, preparados para que a missão e o projeto que Deus lançou sobre a nossa vida seja possível. Precisamos ser suporte, querido. Precisamos dar suporte, dar suporte, é trabalhar para que cada membro da equipe, de forma individual, seja visto e percebido os seus talentos e habilidades. Então, dar suporte é você estar atento, é você estar cuidadoso, que cada indivíduo tem a sua importância, que cada indivíduo é parte fundamental e principal dentro de um projeto tão glorioso que é o reino de Deus. Cada um de nós, queridos, como líderes, independente daquilo que nós possamos exercer, independente se você está atrás das câmeras, independente se você está lá atrás, servindo, o nosso serviço é relevante no reino. Deus, Ele vai utilizar pessoas para ativar o chamado em outras pessoas. Ativar o chamado. Seja suporte e não seja indiferente. Lembra da palavra indiferente? Essa palavra, queridos, muitas vezes, sutilmente, tem alcançado as nossas vidas diante de outras pessoas. E esse indiferente é um bônus que o Espírito Santo tratou comigo há alguns anos. Quando eu entrei num conflito de não entender algumas coisas. E eu cheguei para Deus e eu disse: Deus, o que é isso? O que acontece no nosso meio? O que acontece no corpo? O que tem acontecido? Que movimento é esse? Eu não estou conseguindo entender e discernir. E o Espírito Santo veio com uma voz forte e disse assim: filha, é a indiferença dentro da igreja. E essa palavra, queridos, caiu dentro de mim. E eu disse: eu não quero, Senhor, ser indiferente. Eu não quero ser indiferente aonde eu passar. Eu não quero ser indiferente ao comportamento do meu irmão, ao olhar do meu irmão, a muitas vezes o desespero do meu irmão, a falta de um abraço muitas vezes. Eu não quero ser indiferente. E eu entendi que se você não é suporte, queridos, aonde você está sendo indiferente. E isso não vem do coração de Deus. Isso não vem de Deus. Não esqueça, você está aqui nessa tarde. Guarde essa palavra. Indiferente você não pode ser. Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com tudo. A nossa cabeça está tão cheia de resoluções e problemas
que eu estou sendo indiferente há tanto tempo e não tenho observado. Eu não posso ser indiferente. E muitas vezes a gente vai para o extremo, né? Ai, que fulano está sofrendo. Mas é nas mínimas coisas, queridos. É nas mínimas coisas. É num sorriso, muitas vezes. É num abraço que alguém está esperando e que você simplesmente passe e dá um oi. Nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos ser relevantes. A nossa vida tem sentido aqui nessa terra. Você entende que a sua vida tem sentido? Você entende que o que você carrega tem um impacto tão grande na vida das pessoas, que pode despertar de dentro dela o melhor que ela é? Não seremos mais indiferentes. Não seremos, queridos. E muitas vezes, nós somos indiferentes até nas mensagens no WhatsApp. Que você pergunta e deixa a outra pessoa lá no vácuo. Que você fala muitas vezes até de como você está e a pessoa só bota um joinha assim, ó. Que você muitas vezes até tenta exercer um diálogo, mas você tem tanta coisa para fazer que aí você deixa para lá e o Espírito Santo cuida. Não, queridos. Nós somos levantados aqui nessa terra. Nós cantamos aqui que a vontade dele, assim como é no céu, ela precisa ser estabelecida na nossa vida e aqui na terra. O reino de Deus, você tem dúvida que ele é organizado? Você tem dúvida que lá no céu, cada um tem a sua função e sabe o quanto um precisa do outro para que as coisas funcionem? Nós somos assim, essa engrenagem que já nasceu dando certo. E que nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. Eu já estou finalizando, passa tão rápido, meu Deus. Mas eu preciso ler um trecho aqui do livro. Achei que eu tinha marcado. Aqui. Falando um pouco sobre comunhão e conexão, como a Giza falou. Comunicação. A comunicação, a Giza colocou ali no resumo dela, que o sucesso de uma equipe vai estar na forma que essa equipe se comunica. E você reconhece que nós precisamos crescer em comunicação? Você reconhece que muitas vezes por palavras não ditas, situações são geradas e que a gente tem como resolver isso? Então, falando sobre essa liderança na comunicação e na conexão, o livro diz assim: jamais subestime a importância de construir pontes entre você e as pessoas que você lidera. Alguns líderes têm dificuldades de conectar-se, porque acreditam que estabelecer a conexão é responsabilidade apenas dos seus seguidores. Isso pode até ser verdade para líderes que lideram em função somente da posição que eles ocupam. Eu só quero ser líder. Do tipo que dizem assim: sou chefe e tenho uma posição. Eles são meus funcionários, então que eles venham até mim. Misericórdia. Mas líderes de sucesso, diga: esse sou eu. Que obedecem ao princípio da conexão, sempre, ouçam isso, sempre tomam a iniciativa. Eles dão o primeiro passo em relação aos outros. E depois, eles fazem esforço de continuar a construir os relacionamentos. E muitas vezes a gente está como criança birrenta, né?
quero ver se ele não vai vir falar. Se não falar, eu também não vou falar. Não, queridos. Líderes de sucesso tomam a primeira iniciativa. Eles vão atrás. Eles sabem o quanto é importante a vida de cada peça no corpo. E ele vai atrás, e ele procura, e ele olha, e ele vai querer saber. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até eles terem certeza do quanto você se preocupa com eles. Não importa, queridos. Não importa o quanto nós sabemos, o quanto nós estudamos, o quanto a nossa capacidade humana e intelectual pode saber. Para as pessoas, se eu não consigo demonstrar a importância que cada um de vocês tem para a minha caminhada e para essa construção. Você entende que nós temos uma missão? Você está disponível nessa missão? Vamos fazer acontecer juntos essa missão? Então Deus é bom. Deus é bom e Ele nos auxilia, queridos. Então eu quero que você fique de pé agora. Fale assim comigo: eu sou o suporte que o reino de Deus precisa. Você tem o seu valor, queridos. E Deus, Ele conta conosco. Ele nos comissionou, Ele nos deu uma missão aqui nessa terra. De propagar o seu reino, falar do seu amor. Mas a gente precisa falar do amor e viver o amor. A gente precisa falar do amor, viver o amor e ser o amor nessa terra. Ser suporte. Facilitar a vida dos queridos. Não seja como aquele que a Giza falou, o crítico que vai atrapalhar o processo. Mas seja o facilitador, seja o suporte. Levante sua mão. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso. Nós te louvamos, Senhor. E coloque para Ele, muitas vezes, as dificuldades que você tem. De ser suporte na vida de outras pessoas, mas que a partir de hoje venha uma leveza, uma clareza sobre nós, luz do nosso entendimento, para que a gente possa ser quem nós precisamos ser. Nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos, porque contigo nós não temos perda, mas nós temos ganhos. Nós estamos crescendo, conhecendo, não somos perfeitos, mas queremos, Senhor, ser a cada dia parecido contigo e buscar aquilo que agrada o teu coração. Não seremos indiferentes, Senhor. Não seremos indiferentes ao nosso irmão. Não seremos indiferentes aos nossos liderados. Não seremos líderes que tratam as coisas de forma indiferentes. Mas nós seremos líderes atentos, com um olhar de amor, cuidadoso, sendo o suporte que todos os nossos queridos precisam, para um propósito maior que é o teu reino. Nós te louvamos, Jesus, e nós te agradecemos. Amém, amém.